Boa noite, estamos aqui com mais um programa Soltando o Verbo. Eu sou Carlos Gonçalves e esta noite nós temos 3 convidados aqui fantásticos, onde nós vamos conversar sobre relacionamentos. E o primeiro deles é o pastor Isaías. Boa noite a todos, que bom estar aqui, né? Prazer muito grande compartilhar algo sobre aquilo que faz parte do nosso cotidiano, que é relacionamento. Ótimo. Bruno? Prazer estar aqui com vocês também. Eu sou o Bruno, sou mentor empresarial, especialista em inteligência emocional, e falar de um assunto tão pertinente vai ser um privilégio aqui. Que legal, seja bem-vindo. Matheus? É um prazer estar com meus colegas aqui. Eu sou o Matheus e hoje eu quero aprender muito com eles, né? Meu professor Isaías e meu professor Carlos de teologia. Quando o Matheus fala professor, porque o Matheus é o nosso moço em aprendizado. Ele está ali fazendo o curso de teologia e depois o pastor Isaías vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas, pastor Isaías, quando a gente conversa sobre relacionamento, a palavra relacionamento, o que vem à mente do Senhor? Logicamente que vem de relacionar, né? E o relacionamento, ele faz parte, pode ser afetivo, emocional, e o relacionamento, logicamente, é entre pessoas. Mas o que vem na minha mente, quando pensamos em relacionamento, é verdade. E verdade é fundamental em tudo, em qualquer área, de qualquer relacionamento. Só contando uma experiência prática aí, bem rapidinho, quando eu penso em relacionamento, eu lembro uma vez quando eu estava dando aula, e falei justamente você correr atrás dos seus sonhos, que é uma verdade. Só que eu estava falando isso para os meus alunos, corra atrás dos seus sonhos, faça isso. Quando eu cheguei em casa, eu disse, que mentira que eu contei. Eu não corro atrás dos meus sonhos. Aí eu consegui reverter toda essa situação e, graças a Deus, e eu voltei e disse para eles, olha, se você tem um sonho, corra atrás disso. Levei o projeto do sonho, levei o sonho pronto, né? E aquilo gerou um relacionamento saudável e verdadeiro no colégio que eu estava dando aula. Então, na minha mente, vem verdade. Verdade. E para você, Bruno? Relacionamento, pastor, me remete à construção. Relacionamento, eu entendo que é algo que precisa ser descoberto, construído, respeitando uma jornada, respeitando, sobretudo, o autoconhecimento. Para que você se relacione com alguém, é muito importante que você entenda de verdade quem você é. E a partir daí, esse relacionamento nasce. E as pessoas têm dificuldade em se autoconhecerem? Bastante. Hoje a gente vive um cenário em que as pessoas estão muito machucadas emocionalmente, né? E as pessoas, nesse mundo tão acelerado, elas buscam se conhecer de fora para dentro, quando, na verdade, é de dentro para fora que essa verdade vem à tona e que as pessoas têm a possibilidade de se conhecer. Perfeito. Matheus, relacionamento para você? Relacionamento é compromisso, né? Porque para você se relacionar, você tem que estar alinhado com o pensamento do outro. Vocês têm que ter uma conexão, certo? É complicado se relacionar com alguém que está muito distante dos seus princípios, dos seus valores, de forma que o embate vai trazer choques no relacionamento, vai trazer desgastes ao longo do tempo. Então, é muito importante você ter um compromisso com o que você fala. Se você disse uma coisa, você cumprir aquilo. Você seguir um caminho, ou é para a direita ou é para a esquerda, não ficar em cima do muro. Então, o relacionamento tem muito sobre ter compromisso com a verdade. Né? É verdade. Muito bom. Isso. E quando a gente fala dessa questão desse compromisso com a verdade, que é isso que o pastor Isaías estava falando, né? Falou quando vem a palavra relacionamento à mente, é justamente o compromisso com a verdade. Hoje em dia, em relação ao compromisso com a verdade e os valores, o senhor imagina que houve um distanciamento? O que o senhor pensa sobre isso? Houve um distanciamento muito grande, porque, na minha visão, eu acredito que entrou o relativismo. Isso não é verdade, isso é relativo. E isso tem atrapalhado muito o conceito de verdade, porque o relativismo sucateou, talvez a palavra seja essa, né, a verdade. Isso não é verdade, isso é relativo, vai depender do seu modo de pensar e naquilo que você acredita. Então, eu vejo que nesse mundo, como o Bruno comentou algo aqui, né, essa construção, ela estacionou, porque o relativismo entrou. Isso é relativo, isso não é verdade, isso é relativo. Isso tem atrapalhado, impedido até de nós termos um relacionamento pessoal. Não criticando, né, mas hoje, como as relações são frias,
são impessoais e distantes também, né? Justamente por causa desse conceito de verdade que foi abraçado pelo relativismo. E assim, Isaías, você percebe que essa relação do relacionamento, você veio antes da internet. Você acha que a internet atrapalhou? A internet, acho que ela não atrapalhou. Ela impediu da gente ver algumas coisas boas. Por exemplo, hoje, quando a gente vê todo mundo no WhatsApp, essas coisas todas, né? Como as relações ficaram frias, impessoais e distantes também. Quando você fala, eu tenho um amigo lá na Sibéria que está no meu grupo. Né? Como é algo frio, né? A gente gosta de abraço, né? De ver, sentir, chorar juntos, né? Eu sou assim. Não que a internet tenha atrapalhado, mas ela foi mal canalizada para esse processo. Eu penso, eu concordo plenamente com o pastor Matheus. E até acrescento algo. Eu também acredito que ela não atrapalhou. Mas a internet construiu algo que é a falsa compreensão ou a compreensão distorcida da palavra autenticidade. As pessoas hoje têm a autenticidade entendendo que a autenticidade é você ser do jeito que você é e tá tudo bem. A autenticidade é conviver somente com as pessoas do seu grupo, da sua tribo, e as pessoas que falam somente a mesma língua. E isso impede que as pessoas se relacionem em outros ambientes, se conheçam. E, na verdade, o que a palavra fala para a gente a respeito do corpo é exatamente isso, né? Não adianta a gente entender que só um membro desse corpo vai se comungar ou conversar com o outro membro que é igual. Sim. É essa diferença, essa camada, né, que a gente tem do diferencial que causa a oportunidade de se relacionar. Eu costumo dizer que existe uma beleza no diferente. E é interessante também que essa questão da própria diferença, nós somos diferentes. Nós não conseguimos mais lidar com isso, ou talvez a palavra seja suportar, né, um ao outro, porque não aprendemos a conviver com as diferenças. É interessante quando você olha um menino de 8 anos, que fica só no celular. Aquele menino não aprendeu a ralar o joelho, aquele menino aprendeu a andar de bicicleta, Exatamente. aquele menino aprendeu a jogar bolinha de gude. Então ele está com muita coisa na sua mente, né, que não faz parte do seu processo, como acredito que nós aqui passamos. E se você olhar bem como essa criança hoje, ela está fria, ela está distante, e ela está completamente fora daquilo que nós chamamos da verdade, que é estabelecido para o ser humano, né? Que é a relação, a comunhão. Foi bem falado isso, que nós somos uma comunidade. E como é difícil essa criança hoje entender o conceito de comunidade e conviver com as diferenças. Por causa desse fator. Ela é isolada. Ela não consegue lidar com isso. O que eu percebo? Eu gosto muito, já conversei com o Isaías, o Matheus já me conhece, o Bruno vai conhecendo agora. Eu gosto muito de enxergar palavras dentro das palavras. A palavra conviver, nós podemos transformá-la em viver com. Então, a questão da convivência, convivência. Eu preciso ter esse tempo junto de relacionamento. E o que nós estamos vendo hoje é um verdadeiro ostracismo, individualismo em virtude das redes sociais. Exatamente. Isso tem aumentado assustadoramente e divorciando as pessoas daquele contato. O relacionamento é relar, Isso. é relar. Não estamos tendo. Vocês imaginam que a médio e longo prazo isso pode ser recuperado? Então, essa questão de rede social é muito interessante, porque uma coisa que veio para nos juntar em muitos relacionamentos é a causa da separação, né? Do divórcio, das brigas. Então, às vezes, um negócio que era feito para nos juntar, como Bauman disse, tornou a sociedade moderna líquida, né? É muito fácil você trocar de parceiro, é muito fácil você ter acesso a outras pessoas. Na época do pastor, por exemplo, para você conhecer uma mulher ali, você era mulher do bairro, era mulher da igreja, era alguém que estava ao seu redor ali. Hoje não, hoje você tem acesso a uma pessoa que está em outro estado. Então fica muito país mais... também. Sem contar que existia um período ali para que esse relacionamento acontecesse. Né? A gente está falando de um período em que esse relacionamento, esse namoro, tinha um cortejo que acontecia. Pegar na mão era depois de não sei quanto tempo. O primeiro beijo. O primeiro beijo. Então, Primeiro beijo. Hoje, o que acontece? Os valores se perderam. Então, não tem o valor do toque, não tem o valor do olhar. O olhar é muito precioso.
Estar de frente aqui com o pastor, te olhar nos olhos, falar contigo, olhando nos olhos, isso tem muito valor. E a internet, nesse sentido, fez essa ruptura. Esfriou os relacionamentos. E é interessante também que a gente teve uma pandemia, também que aflorou isso também, né? Eu estava lendo uma pesquisa sobre isso, na época da Covid, e até é complicado. Houve o aumento de masturbação entre os jovens na época da Covid foi algo muito sério, né? Via-se algo pela internet, algo frio, pessoal e distante, que não é verdadeiro, né? Isso aumentou muito. E hoje a gente está tendo consequências psicológicas desse grupo, sérias também. Isso não é tão falado, não é tão divulgado assim, mas foi feita uma pesquisa sobre isso. E como isso gerou um mal-estar para a nossa sociedade e para a juventude também. Através do... Voltamos de novo ao conceito de verdade. Foi uma mentira que virou uma verdade. Isso não é bem assim, isso é relativo. Então, isso atrapalhou, deixou bem claro, essa questão de tocar, de olhar, de ver, de sentir, né? De ouvir pessoalmente, né? Que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida prática, né? De olhar para alguém, conversar. Eu gosto muito de falar, né? Todo lugar que eu vou, para mim, a coisa que eu acho fantástica é fila. Fila é algo que é coisa incrível, é fila. Se você não conversa na fila, tem alguma coisa errada na sua vida. É verdade. Fila é algo legal. Fila você faz amigo, você conta caso, você escuta caso do outro. Eu acho fantástico fila. Mas, infelizmente, muitas pessoas nessas mesmas filas hoje estão no celular. No celular. Né? É muito triste isso. Ô, pastor, eu aprendi algo incrível a respeito de ruídos, né? Eu estava até conversando aqui agora há pouco com um amigo e estava falando para ele que existem esses 3 tipos de ruídos na nossa vida, que é o ruído interno, que são os nossos pensamentos, né? E o ruído auditivo. Sim. E o ruído informacional. E eu vou chegar no que você falou. O senhor tocou num assunto muito forte, muito necessário de se falar. O ruído informacional, ele vem dessas telas. Dessa quantidade de informações que nós somos submetidos a todo instante. E as pessoas que não constroem ou não sabem o valor dos relacionamentos, elas se tornam cada vez mais vazias. E elas vão buscar se preencher, né, de tudo aquilo que está sendo oferecido para elas. Uma pessoa que não conhece a palavra, uma pessoa que não conhece a mensagem de Jesus, ela vai se preencher com as coisas que o mundo está oferecendo para ela. E, infelizmente, a pornografia, essa situação que o senhor acabou de dizer, hoje isso é um câncer na nossa sociedade. E é muito necessário a gente falar sobre isso, porque ao falar sobre relacionamento, olha como é que um abismo puxa o outro, como a própria palavra diz. Você está já vazio por dentro. Seu coração tem a sede de ser preenchido totalmente, de alguma forma. Então você se enfia na sua solidão, se enfia ali naquela ferida emocional e vai para esses contextos. Aí a sua vida passa a ser destruída cada vez mais. Ô, Bruno, e tem outro fator também, completando, eu me fiz lembrar o seguinte, e como o ser humano, diante disso, ele se torna cada vez mais egoísta. Muito. Ele só visa o seu mundo, o seu prazer, seus prazeres, né, o seu desejo, e a sua volta, ele não consegue ver o outro, porque não tem relacionamento, não consegue ver o outro, né? Então, olha, não interessa o que você pensa, mas interessa o que vai ser bom para mim. Entende? E como isso tem afetado tudo isso também. Então, a gente vê algo assim, voltando para a palavra de Deus, né? Como o amor está esfriando, ou já esfriou, né? Hoje é muito difícil você dizer assim, olha, você é meu amigo. Até nisso nós ficamos frios também. Você é meu irmão. Quero ter comunhão com você. Né? Como isso afetou, inclusive, dentro do nosso meio eclesiástico também. Exatamente. Né? É triste isso, a gente comentar isso. E aí, Matheus? Então, essas questões de relacionamentos, que a gente está tendo esse distanciamento, no caso, assim, eu gostaria de saber de vocês que são mais velhos. Velhos não, idosos. Mais idosos. Mais experiente. Idosos, Matheus, eu acabei me encaixando em idosos. Ficou pior ainda. Se vocês têm reparado que as pessoas casavam mais antes ou casam mais agora? Não casados só no contexto bíblico, na ideia material de se juntarem. Sim. Agora, vocês acham que acontece mais ou antes vocês separavam mais isso na sociedade? Pode responder. Matheus, isso é notável. As pessoas estão se casando menos por causa dessa falta de compromisso. As pessoas estão tendo menos filhos.
As pessoas estão adotando pets Pets. como se fossem filhos. Olha aqui que a gente tem uma inversão de valores acontecendo. E essa doença, ela é uma doença da nossa sociedade, do nosso tempo, mas é uma doença mental também. Mental, totalmente, totalmente. E é interessante também, eu tenho acompanhado muito isso, com essas separações, está acontecendo também, número de divórcios também, do egoísmo também. Foi feita uma pesquisa entre as mulheres divorciadas, elas disseram assim, qual é o motivo de um casamento hoje? Né? Eu vou pegar alguém, vou construir tudo de novo com alguém? Quero isso. Então, como isso também afetou casamentos, diminuíram. Quando eu falo casamento, eu falo até na questão do compromisso também, questão da fidelidade, questão da verdade também. A gente volta para a verdade, não tem como, né? Faz parte da nossa vida. Então, até nisso também foi afetado. Entende? As pessoas se tornaram egoístas, egocêntricas, vamos dizer assim. O meu mundo, o meu prazer, o meu objetivo, o meu ideal. Eu não quero saber do seu. Para que eu vou fazer isso de novo? Então, como isso, essa questão de relacionamento, desse convívio que a gente vive, que a gente está hoje inserido, né? Como afetou? Agora, qual a solução para isso tudo? A primeira solução para isso tudo é a gente fazer uma aplicação, né? Uma autoavaliação. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Uou, sensacional. O que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo disso? Onde que eu quero chegar com isso? Então, se essas 3 perguntas fossem bem esclarecidas e respondidas pelo ser humano, quem sou eu? Eu falo, sou Isaías, só Isaías, só isso? Isaías é só Isaías? Não. Né? É engraçado que domingo falamos sobre isso, né? Essa autoavaliação. E o que eu estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? Olha como quebra tudo isso. É demais. E trazendo para o contexto do relacionamento, se você não sabe quem você é, o que você vai oferecer para o outro? Exatamente. E o que você está fazendo aqui? Ontem eu tive o privilégio de dar uma palestra para um grupo aí. E o que acontece? Lá eu estava falando que nós não viemos a este mundo a passeio. A gente não veio aqui dar um rolê. Muito bom. A gente não estava lá na eternidade, aí Deus falou, ó, vai lá passar Vai lá 30... passear. Aliás, vamos pegar o preceito bíblico. Vai lá passar 70 anos da Bíblia, porque o que passar disso é enfado e cansaço. Vai lá. Também não, Passa, né? Porque... Não, também. Não. Aí é a Bíblia. Depois você conversa com o Criador. E eu não te tenho a Bíblia. A gente só tá pegando ali, certo? Mas aí as pessoas, elas não entenderam ainda que elas vieram para cá com um propósito. E quem deixou isso bastante escancarado na questão do propósito foi Cristo. Ele veio para cá com um propósito, cumpriu o propósito dele 100%, e nós ainda continuamos vagueando no planeta sem identificarmos o nosso propósito. Por conta dessa ausência de autoavaliação, Com certeza. desse egoísmo, de não sentar junto com o outro e conversar. Me lembro de uma situação que, quando tinha as férias de final de ano, vinha um pessoal, um parente de São Paulo para cá, e paulista adora mato. E aí a gente ia para uma fazenda aqui no interior de Santa Rita, um município aqui próximo, para você que nos acompanha aí na rede social. E lá, na época, não tinha energia elétrica. Era lampião. Então, à noite... Época boa, saudável essa. À noite, Bruno, o que era a televisão? Vamos dizer assim, o pessoal sentado em volta da taipa na cozinha, conversando. E eles contavam o quê? Aquelas histórias de assombração. E eu me lembro que eu era criança, o sono ia chegando, e aí o anfitrião da casa falava, olha filha, a cama já tá arrumada, vai dormir. Bruno, quem que ia dormir no quarto escuro daquele depois de ter ouvido aquele monte de histórias maquiavélicas, macabras? Exato. Mas isso faz parte da minha história. São memórias que eu constituí. E hoje a gente vê isso justamente por conta dessa ausência de propósito. O que vocês têm a falar sobre isso? Das pessoas não saberem o seu propósito aqui na Terra. Eu quero puxar o gancho do Bruno, no sentido que agora a gente vai entrar até num debate legal de gerações, que a minha geração ela não assume mais relacionamento. Diminuiu da geração sua. Pelo que o Carlos está falando aqui, na questão de assumir propósito e tal. Mas eu quero trazer um caso material aqui e eu quero ouvir a resposta dos dois, são mais experientes que eu, certo? Gostei do experiente, não idoso, velho. Melhorou, né? Melhorou. Vai poder conversar. Interessante a conversa. E
bem puxando esse gancho do Bruno, da questão de assumir responsabilidade. Sim. Eu tenho um amigo que ele vem de uma família boa, ele é católico e tal, segue os princípios católicos. Não é aquele católico que fala que é católico, ele pratica dogmas da igreja e tal. E o casamento é essencial na vida dele. Ele namora e para ele casar, receber a hóstia, para ele receber a hóstia, ele precisa casar, Sim. certo? E ele tá casando com uma moça, assim, e ele tá em dois rumos da vida, certo? Porque a dificuldade de se assumir um relacionamento hoje está muito na questão financeira. Hoje o nosso poder de compra é muito pequeno, o nosso salário é muito baixo, certo? Se a gente pegar, a gente mede o nível de salário das pessoas não pelo salário mínimo, mas pelo salário médio do país em determinada época. Em 1996, o salário médio do brasileiro era 6 salários mínimos. Hoje, eu fiz uma pesquisa disso hoje, inclusive para estar aqui, e em 2020, o salário mínimo, salário médio, dava em torno de 1,7. Então, a gente sai de 6 salários para 1,7. Então, o nosso poder de compra diminuiu muito. E a gente pode ver isso. Hoje é muito difícil você comprar um terreno, é muito difícil você comprar uma casa. Que jovem hoje, de 25 anos, você ouve falando que comprou um terreno, que investiu em terreno? Você não ouve. Agora, se você puxar 40, 50 anos atrás, os jovens já estavam fazendo esse tipo de investimento. Então, a questão é, ele tá nesse propósito de casar, já marcou até a data de casamento, e ele tem duas opções para fazer, certo? Ou ele financia um apartamento de 240 mil, e no final do financiamento ele vai pagar 500 mil reais, certo? Pagando 35 anos de financiamento. Sim. Ou ele Ok. constrói em cima da casa dos pais. Uhum. O que você acha que ele deve fazer nesse caso? Pastor, Primeira, vou responder de acordo com a palavra de Deus. É interessante. bem complexo. Bem complexo. É, interessantíssimo. primeiro, os valores estão completamente hoje, eu acredito, estão fora do controle. Primeiro, antes a questão da família vinha antes do valor econômico. Então, isso já foi quebrado alguma coisa, né? Antes você dava valor mais à família. Olha, vou constituir uma família, vou ser o provedor dessa família, vou lutar por essa família, vou lutar pelo meu relacionamento, vou sustentar meus filhos. O homem como provedor. E a mulher como ajudadora, ao lado ali, auxiliando, aquele negócio todo. Isso foi quebrado, talvez, muito, né? Muito. Hoje nós partimos para o lado financeiro. Né? Hoje o importante é o financeiro. Tanto é que toda briga, quando vai separar também, qual é o motivo da briga? Financeiro. Então, a gente vê que os valores foram completamente invertidos. E quando esses valores são invertidos, nós chegamos a uma decadência moral, até espiritual também. Né? E é interessante que a Bíblia é muito clara com relação a tudo isso. Olha, eu vou deixar meu pai e a minha mãe, né? E vou constituir o meu núcleo familiar. O que é deixar? De acordo com Gênesis, eu vou abandonar. Né? Tem gente que não gosta que a gente fala isso. Agora, meu pai e minha mãe vão ser meus parentes. A minha família agora é a minha esposa. O Então, relacionamento primário passa a ser a esposa. se fosse aplicado isso, né, biblicamente, se fosse conversado isso, como na minha época foi conversado, muito isso, né, pela experiência, não pela milícia, né, era conversado muito sobre isso. Olha, a preocupação é a família. É a família. Né? Deus constituiu a família. Né? E o recurso, a gente sabe que vamos lutar para ter. Entende? Então, essa questão de construir em cima é uma coisa complicada, ao meu ver, hoje. Sabe? Primeiro, tira uma dependência, tanto financeira, como da conta de luz, de água, do telefone, da internet. Da internet também vai usar o mesmo, aquela coisa toda, né? Passo a senha, né? Olha o que vai gerar isso aí. Se alguém briga, corta a senha, muda a senha. Olha que coisa complicada isso. Loucura, né? É loucura isso. Então, eu vejo que essa questão deveria ser feita da seguinte maneira. Vamos aplicar o valor da família. O que é a família? Muito bom. O que é uma família? Você Então, entende? a ideia sua mesmo que entre numa dívida assim, mas manter essa dívida e sair da casa. Talvez nem entrar uma dívida, sabe, Matheus? Mas eu acho que quando tudo é organizado, planejado, que essa geração também ela não foi ensinada a planejar. É isso que está acontecendo. Tá acontecendo. Ela não tem. Olha, só para você ter uma ideia, quando eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar. Fui trabalhar com 15 anos. Hoje, essa geração de 15 anos trabalha. Ela não foi educada para isso. Ela não foi educada para pagar uma conta de luz, de água, telefone, da internet, né, e tal. Ela não foi educada para isso. Ela não foi educada. E existe uma outra questão aí também, porque se a gente pega só esses dois pontos, Matheus, eu
entendo que o quadro fica incompleto para que esse casal possa tomar uma decisão. Fica incompleto. Porque qual é o parâmetro? Vamos pensar, você está falando de estatísticas, eu também gosto de estatísticas e gosto de estudar essas questões. Hoje existem estudos que mostram que a classe dos médicos, por exemplo, é a classe mais endividada que existe. Então, nós não estamos falando de uma classe que ganha 1,7. Entende? E com famílias arruinadas, com casamentos destruídos. Então, a questão é, será que é o financeiro que está influenciando ali, está afetando, né? Ou será uma busca distorcida por uma estabilidade baseada naquilo que a pessoa está absorvendo? Porque é real também, e você consegue ser testemunha disso, com os amigos, com as conversas. Acho que não do convívio do Matheus, que o Matheus acho que está eu acho que está quase encaixando na régua aqui dos adultos então, aqui, do idoso, fala do idoso. pelo nível de consciência do Matheus. Mas é real, Matheus, considerando e respeitando a sua inteligência que você já demonstrou aqui, a maior parte dos jovens da sua idade, um pouco menos, não tem a maturidade que você está demonstrando ter aqui. Não, o Porque Matheus é fora da curva e eu Fora sou da suspeito curva. a falar. Porque a régua dos caras é aquilo que eles estão assistindo, que estão entregando para eles, mostrando que é um cenário fácil ser aquele jogador, ser aquele artista, ser aquele... Então, qual é o parâmetro desse casal? Porque quando você caminha na direção do ter ou do fazer, você esquece do essencial, que é o ser. Entendeu? Então, eu penso que antes de... Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu faço isso, eu faço... Quem nós somos? Quem é esse casal na essência? Então, se começa dessa raiz, a estrutura dessa família vira outra. E é interessante também que eu vendo uma família tradicional. Pai, mãe, pai e tudo. E os pais nos orientavam. Até mesmo na questão profissional. O meu pai não tinha um estudo, mas meu pai tinha um conceito de mercado fantástico, fantástico. Né? Eu fui rebelde e não segui. Né? Então, já vou ser honesto. Meu pai queria muito que eu fosse torneiro mecânico. Meu pai encaminhou todos nós para o Senai. Meu pai diz o seguinte, ó, um homem, para constituir uma família, né? Primeira característica desse homem para constituir essa família, ele tem que ter uma profissão. Hoje você não vê isso. Então você vê que isso foi saudável? Foi sim. Tá? Foi muito saudável. Então essa aplicação financeira que ele fazia com a gente era muito engraçado, né? Se você ganha 1.000, você só pode gastar 300, 700 você guarda. Minha geração foi educada para isso. Né? E a preocupação que meu pai, né, o Joãozinho, que Deus o tem, homem inteligentíssimo, ele dizia o seguinte, compra uma casa, você está novo, compra uma casa, compra um lote. Eu tinha falado, né? Entendeu? Minha geração viveu O isso. senhor nasceu aqui, ó. Eu vou. Não revela. Mas assim, um período Ajudou na Aqui dentro do mistério. Vamos falar do mistério. É uma época maravilhosa na minha vida, maravilhosa, que eu cheguei ao mundo. 1972, entendeu? Então, assim, algo fantástico isso. Entende? Aí voltamos àquilo que o Carlinhos falou. Os pais conversavam com os filhos, orientavam os filhos. Nós sabíamos o preço de tudo. De tudo. Porque a gente participava de todo esse processo na construção da família, ou na constituição da nossa família. Então, nós tínhamos acesso a tudo. Depois, quando nós crescemos, né, foi dividido, você é responsável por isso, por isso, por isso. Cada um de nós ali, nós somos 9 filhos, cada um tinha uma responsabilidade dentro daquele convívio daquela casa. Que muitas vezes, dentro de relacionamento, começava a cuidar dos irmãos mais novos. Também. Eu tinha um irmão que ele podia me bater, eu morria de raiva. Você não é meu pai, mas eu sou seu irmão mais velho. E havia a proteção também dos irmãos, que hoje você não vê isso. Eu lembro uma vez que eu apanhei na escola, lá no colégio, lá falava grupo, né? O menino me bateu mesmo, né? Eu cheguei em casa, não contei pro meu pai, nem pra minha mãe, senão eu apanharia de novo. Eu falei pro meu irmão mais velho, eu apanhei na escola, eu falei, amanhã nós vamos lá. Aí ele bateu no menino. E isso perdeu também. Você entende? Essa questão de família perdeu isso também, essa proteção. Então, você pode ver que como isso vem de uma forma muito negativa, voltamos de novo, o egoísmo, o individualismo. Entende? Olha como esses valores da família, a própria proteção da família. Própria proteção. Eu lembro que na minha época, a gente era tão engraçado que eu sou de 1962 e não se falava em sexo dentro da família. Né?
A minha mãe já rasgava o verbo, meu pai também. Só que aquele negócio, não conta para ninguém, porque lá fora eles não estão preparados para isso. Mas dentro do meu convívio familiar, eu tive isso. Entende? Então nós somos, talvez a palavra tenha até doutrinados para isso. De homem provedor, homem que sustenta. Toda e qualquer dificuldade que eu passei com a minha esposa, né? Passou só nós dois. Ninguém precisa estar sabendo. Nem os nossos amigos. Alguém desconfiava e entendia o caso, né? Mas isso foi bom primeiro. Tivemos maturidade. Tenho 35 anos de casado. Entende? A Ivone, que deve estar me vendo, amor, um beijão aí, é uma parceira e tanto. Entende? É uma parceria que deu muito legal, companheirismo, fidelidade, entende? Mesmo dando algumas pisadas que a gente dá mesmo, sabe? Mas que é legal isso. Então, quando você entende esse conceito de família, olha que coisa interessante. A família também nesse mundo que a gente vive hoje, o que é família? É um grupo, todo mundo está lá no WhatsApp, ninguém nem senta para tomar um café junto mais, já percebeu isso? Nem para almoçar juntos ali, todo mundo vai, vamos almoçar todo mundo, né? Aquela briga de, dá um pedaço de bife aí, brigava pelo bife, brigava pelo ovo. Nem isso tem Aquele mais. grupo que vai Pastor, decidir o... Né? Já que o senhor continua aí, porque já que o assunto é relacionamento, nós precisamos nos relacionar com os nossos amigos internautas. Legal. Certo? Olha, o Juliano, ele escreveu aqui, ó, que conversa necessária. Parabéns. Oh, legal. Certo? O Jackson, ele escreveu, quando a gente estava falando de quem eu sou, ele disse assim, olha, quem sou eu sem falar o que eu faço? Muito bom. Porque muitas vezes a gente fala aquilo que a gente faz, mas nós esquecemos de falar aquilo que Eu amo essa realmente pergunta. nós Eu amo. somos. Leia um do Quem Sofia. somos, certo? E você que está aí, aproveite, deixe o seu like, já compartilhe esta live para que mais pessoas possam ter acesso a esse assunto tão importante e muitas vezes tão esquecido. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, tem alguma pergunta para você fazer, faz, dentro da medida do possível nós vamos responder o que está aqui. Matheus responde. Aproveitando, nós queremos aqui chamar a atenção também para o nosso parceiro Matos Calçados. Eles estão completando 42 anos de existência. E nesta semana você pode ir lá, neste mês você pode chegar lá e vai concorrer a um Pix de R$500 ou uma caixa misteriosa. Aproveito para deixar um grande abraço aí para o Wellington. Nós estivemos juntos hoje, Wellington. Você é fantástico e parabéns aí mais uma vez pela Matos Calçados. E caso você queira também apoiar este podcast, é só entrar em contato com a AG7. Aí embaixo, nos comentários, na descrição do vídeo, vai estar o contato para você estar fazendo esta ponte. E aí, pastor, continua sobre o que o senhor estava falando. O gancho do pastor. Puxe o gancho, Muito legal. Matheus. Vai, Matheus. Aproveita, No que ele porque tá depois ele falando. vai te deixar de disciplina. Porque ele já me deu algumas características do que um homem deve ter, né? Ser provedor, sustentar a família, ser o cara que protege ali mesmo. Eu queria saber dos senhores o que uma mulher, se fosse uma mulher hoje, casar hoje, começar a namorar hoje, quais as características que uma mulher deveria ter? Olha, eu casaria com a Ivone. Vamos inverter, vamos inverter. Vamos inverter, de Por quê? verdade. Você acha melhor? Não, eu gostaria de ver o Matheus falando, respondendo pra gente. Ah, hoje. Matheus. A gente vê a ótica agora do Jó. Vamos ter- Não, vamos Na sua ótica, Matheus, o que uma mulher deve precisa ter? Ela tem que ser companheira, certo? Oh, romântico você. Outra coisa, ela tem que estar na mesma visão que você. Ela tem que querer chegar aonde você quer chegar. Boa, Né? A Matheus. gente fala que o homem é o cabeça e a mulher é a base. Boa, Matheus. Então, o homem, ele toma a direção, ele tem a visão que a gente fala de funil, né? Ele afinala a visão e vê lá no final o destino. Então, a mulher ela tem principalmente estar no mesmo propósito. E outra coisa, a mulher também, ela tem que, como o homem e a mulher, ela tem que se negar de algumas coisas do mundo. Claro. Algumas amizades que não prestam, algumas rodinhas que não servem, entendeu? Algumas atitudes, algumas roupas. Então, tem que ter isso tanto o homem também. Aqueles amigos que vão atrapalhar o relacionamento, que vão ficar falando na cabeça, larga essa mulher, não sei o quê, vamos fazer não sei o quê, Entendo. vamos jogar um futebol ali, vamos tomar uma. Uhum. Então, eles têm que estar no mesmo propósito. Porque é um jargão já muito bem falado ultimamente, amor é decisão. Então, você tem que estar decidido Amor não é emoção. a verdade. fazer aquilo. É totalmente racional. A paixão a gente toma como emoção, né? Sim. Que geralmente o tempo de paixão é de 1 ano a 8 meses, né? Que a Pelo gente diz. menos. Isso é bom de... Então, vamos dizer assim, e vocês sabem até porque o ser humano se apaixona, tem até uma questão biológica.
bem primitiva mesmo. A gente se apaixona porque antigamente não tinha modos preservativos, né? Fazia, nascia o neném. Acontecia, gerava. Então, o homem, ele precisava se apaixonar por aquela mulher, isso no sentido animal mesmo, biológico, Sim. para ele não deixar ela nesse período de paixão. E esse neném, esse bebê crescer e poder existir. Então, a paixão tem muito, além da questão cultural, tá muito ligada à questão biológica. Biológico, sim. Então, para mim, o principal é os dois estar seguindo o mesmo caminho, ter o mesmo propósito. Show de bola, Matheus. Olha, e é interessante quando a gente fala sobre isso. Primeira coisa, como o nosso lado que é cristão, a gente tem que pedir muita direção de Deus. A gente não podemos descartar isso, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá sabedoria. Tiago fala, se você não tem sabedoria, peça para Deus. E numa escolha, né, talvez eu vou responder, por que eu resolvi casar com a Ivone? Primeiro, a Ivone é completamente diferente da minha mãe. E se a gente analisar bem, até esse conceito é interessante, você que gosta disso, né? Romper com a família. Olha que coisa interessante isso, né? Então, quando eu rompi com aquilo, eu falei, eu quero uma mulher completamente diferente, com muito mais qualidades que a minha mãe. Estou rompendo com aquilo. E realmente ela tem. Ela é uma mulher muito inteligente, né? Ela é de um valor, de uma percepção fantástica, sabe? Ela consegue ver onde eu não consigo ver. É interessante isso. E um fato muito interessante também, que ela conseguiu até me superar em muitas coisas. Muito bom. Entende? Pastor, já que o senhor está nesse lema, tem uma pergunta fantástica aqui da Ieda Clemente. Ela escreveu assim, ó. Relacionamento vem de berço? O que é um relacionamento saudável? Uau. Pesado essa aí. Primeiro, o que é um relacionamento? Primeiro, saudável é aquele que vai me dar saúde. Né? Lógico, puxando o joguinho de palavras. Se isso vai me dar saúde, vai me fazer bem, né, com relação a tudo isso, mesmo com as dificuldades, o relacionamento ele se torna saudável, primeiro, quando eu entendo que eu tenho, aqui voltamos àquela pergunta, quem sou eu? Olha que como é saudável isso, que eu vou conseguir fazer alguém feliz, porque eu estou saudável. Eu penso que o relacionamento saudável é um relacionamento que é capaz de produzir vida. Vida. É um relacionamento saudável capaz de produzir vida. E caindo para a resposta do Matheus, primeiro que eu comungo com uma boa parte do que você falou. Né? Não, vai responder agora. Primeiro que eu comungo com uma boa parte do que você falou, Matheus, eu penso que essa mulher, ela precisa primeiro entender o próprio valor, o valor dela. E encaixa com o que você falou sobre as escolhas, sobre saber que ambiente, sobre saber Valores, que pessoa, né? O valor próprio. Isso tem se perdido hoje, né? Não estou generalizando, obviamente, mas principalmente quando falamos de uma geração menor, esses valores estão completamente perdidos. O que você está escutando no seu fone de ouvido? Que tipo de mulher essas músicas estão desenhando? E que você, muitas vezes, ali, só pela questão do ritmo, e está tão concentrado no ritmo, que não está observando que aquela letra está dizendo a seu respeito, mulher. Entende? Que está te deixando uma condição muito baixa, degradante às vezes, né? E a segunda característica, além de entender o seu valor, é entender o seu papel diante do seu marido. E a palavra de Deus, ela nos dá instruções a respeito disso, né? Totalmente. E muitas vezes a palavra submissa, a palavra submissão é mal interpretada, né, pastor? Totalmente. É distorcida às vezes, né? Bruno, sabe uma coisa que é interessante no questão do relacionamento saudável? De berço. De berço, Isso né? que vem de berço. Olha que coisa interessante. Paulo, quando escreveu a carta para Tito, Paulo deixa algo bem claro, que as mulheres experientes, né, deveriam ensinar as mulheres mais novas a serem mulheres para terem um relacionamento saudável. Só que as mulheres mais novas hoje, com esse egoísmo, com essa independência que a gente está vendo hoje, elas não querem isso. Porque ninguém quer aprender com alguém porque eu acho que eu sou capaz de produzir algo. Não a vida, produzir algo, não vida. Né? Produzir algo. E nessa produção tem gerado a morte. Entende? Nessa produção toda tem gerado a morte. Então, hoje, nessa questão do relacionamento saudável, está gerando vida? O Bruno falou, deixa isso bem claro, está gerando vida? É um relacionamento saudável. Vida em quê? Em crescimento, maturidade, estabilidade emocional, segurança.
Isso é um relacionamento saudável. Podemos dizer que vem de berço? Talvez com a carga que você recebeu do conceito de família, você consegue passar isso. Mas também com a maturidade da vida, né? Quando a gente tem o padrão de Deus para um relacionamento, nós conseguimos chegar nessa estatura aí, desse relacionamento saudável. Isso que você está falando é muito interessante, pastor. Bruno, antes de você continuar, Vamos lá. a Cássia colocou aqui, olha, o relacionamento saudável, na minha opinião, ou seja, na opinião da Cássia, é quando você casa na intenção de fazer o seu cônjuge feliz. Saudável. Uau. Saudável. Foi o que nós falamos, a Cássia, né? Cássia. Isso. A Cássia está corretíssima na observação dela, porque uma pessoa que casa com essa estrutura é uma pessoa que ela não está buscando a felicidade dela no outro. Ela casou... Não cria a expectativa do outro fazê-la feliz. Que isso não existe, pastor. Isso não é possível. Se você não for resolvido com a sua alegria, que inclusive é um fruto do Espírito, como é que você vai derramar isso na vida de outra pessoa? Aí, Bruno, tem uma coisa interessante também, na questão do autoconhecimento. Quem sou eu? Eu tenho alegria. Então, posso dar alegria também. Exatamente. Entende? Isso é muito fantástico. Puxando esse gancho, será que o aumento da taxa do divórcio também não vem muito das pessoas casarem feliz e querer que o outro faça ela feliz? Eu Por falta de se conhecer, ela não se Não. conhece, o fruto do Espírito não se derramou sobre ela da alegria, e ela casa esperando que o outro faça ela feliz. E talvez o outro também case, esperando que a outra faça ele feliz. Bom, Matheus, é uma coisa que a gente é interessante quando você começa a pensar nisso. Primeiro, a geração de hoje, ela é muito egoísta. Ela não quer fazer o outro feliz. Ela quer ser feliz. Então já derruba isso que nós falamos aqui, né? Já derruba isso. Porque a intenção é de ver quem está comigo bem. Se a minha esposa está bem, eu também estou bem. Entende? Só que isso não foi trabalhado, eu vou falar do nosso contexto cristão, que eu vivo com ele, não foi trabalhado até nisso dentro do contexto nosso eclesiástico. Primeira coisa, se eu quero amar alguém, né, vou me amar primeiro, olha, eu me amo, eu vou te dar amor. Olha como isso é muito sério. Como eu vou fazer alguém feliz, sendo que eu não sou feliz? E o que é felicidade? Felicidade é O que é felicidade? Vamos pensar. Não. Olha só. Sabia que a palavra felicidade ela não aparece na Bíblia? A palavra felicidade. Todas as vezes que a palavra de Deus se refere a essa emoção, ela diz alegria. Entendeu? Então a felicidade é uma coisa que a gente busca momentâneo. Já é a prova concreta. E ainda completando esse raciocínio, Matheus, sabe uma coisa que muitos casais não entendem, que essa estrutura que o pastor estava dizendo aqui agora há pouco, o casamento, ele é a mesma coisa de você construir uma empresa. A gestão desse relacionamento é a gestão de um negócio. Tanto que existe um contrato entre você e a sua esposa. É um negócio. Né? E como toda empresa, esse casamento precisa entender que ele tem uma responsabilidade social. Essa responsabilidade, ela não pode ficar só entre quatro paredes. Nossa, A abrange partir muito, do momento em que você entende o poder de um relacionamento saudável, que é capaz de produzir vida, esse casamento saudável é capaz de gerar vida naquelas pessoas que você talvez nem conheça, mas que estão te observando. Bruno, olha só. Juliano escreveu assim, ó. Quando eu consigo responder quem sou eu, o que vim fazer nesta terra e para onde eu vou, aí sim eu começo a constituir uma família O saudável. destino é a eternidade. Né? Juliano, leia o Mundo de Sofia, você vai amar. O Heraldo colocou assim, ó. Primeiramente, no relacionamento, a pessoa tem que se gostar, se amar. Caso isso não aconteça, será infeliz. Aí é uma coisa interessante, sabe? A gente vem de uma geração que a autoestima, ela tem que ser muito trabalhada, né? E olha aqui que nós escutamos muitas pessoas, isso não vai dar certo. Tinha um desenho que eu detestava aquele desenho, eu odeio aquele desenho, até hoje. Talvez até pesado. Da Hiena, que é da minha época, tá, Matheus? Lembra da Hiena? Depois o Matheus vai procurar, vai pesquisar. E a Hiena dizia o seguinte, a Hiena dizia o seguinte, ó céu, só disso não vai dar certo. Então, se você só escuta isso também, no seu dia a dia, mas ó, não vai dar certo, você não consegue, você não vai vencer.
Olha o que gera nas pessoas também. Então, mesmo que não dê certo, vá fazer. Vá construir. Porque aí entra o aprendizado. E voltando, né? Seria tão bom se toda a nossa geração estivesse chegando agora, caísse no chão, pisasse no barro, entendeu? Colocasse uma... Agora eu vou falar uma coisa doida aqui, né? Colocasse um lençol no pescoço, pensasse que era o super-homem, pulava, quebrava tudo. Isso eu fiz tudo isso. Né? Você vê que isso foi podado, tudo isso, né? Na cama, né? Passa no máximo. Não, um monte de areia. Né? Não foi feito isso. Entende? Então, isso não foi trabalhado, não foi construído, sabe? E isso tem afetado esse processo todo. Temos homens fracos, mulheres indecisas. Porque não aprenderam nesse processo de construção da vida, que faz parte, né? A questionar, como o Juliano, né? Isso. O Juliano colocou, quem sou eu? Isso não foi trabalhado na infância. Né? Para que eu estou fazendo aqui? Né? Querendo ou não querendo, Bruno, a felicidade não existe, mas é a nossa constante busca. Eu sinto o mover de Deus nessa conversa aqui, porque, olha... Só um minutinho, porque a Ieda pediu o nome do livro que o senhor mencionou. O Mundo de Sofia. Ieda, anotou aí? O Mundo de Sofia. É lindo quando o pastor fala, e muito verdadeiro quando o pastor fala assim, homens fracos e mulheres indecisas. Isso é forte, pastor. E isso é muito real. E, inclusive, se encaixa com essa distorção do entendimento da palavra provedor. Provedor. Porque o provedor é só provedor financeiro? Não, proteção. Entende? Claro que não. Proteção. Né? E muitas vezes é entendido dessa forma. Eu sou provedor financeiro da casa. E olha como é que está ligado ao relacionamento. E esse homem que entende o real significado de ser o provedor da casa, ele proporciona essa estrutura emocional para todo o seio familiar. Se entrar um bandido na casa, ele tem que ser o primeiro a proteger a família. E não sair correndo. E olha que coisa entre Pedro. Eu imagino Pedro um cara muito doido. Muito doido. Mas no final, Pedro virou romântico. Pedro virou romântico. Pedro, meu Deus, Pedro diz o seguinte, olha, você como homem, se você não der essa segurança, essa estabilidade, né, para sua esposa, para sua companheira, as suas orações serão respondidas. Olha como no ambiente espiritual, como a gente está discutindo aqui também, né, olha como isso é sério. Até no ambiente espiritual, essa questão da segurança, da provisão, né, da parte emocional, ela é muito séria. E isso, né, eu venho de uma geração que mais ou menos tentaram trabalhar isso, né? E com o passar do tempo se perdeu com relação a tudo isso. Aí entra naquilo que você falou, eu compro uma casa ou vou construir em cima? Isso não era nem para ser discutido. Na nossa época, era eu caso ou compro a bicicleta. Independente casado. Entende? Isso não é nem coisa para ser discutida, era uma coisa para ser trabalhada. Era para ser trabalhada. Pastor Isaías, o pessoal está querendo saber qual que é o motivo desses livros aqui. Esse motivo é um motivo muito interessante. Nós somos da Betel aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu um ministério, o pastor Carlinhos está comigo, uma pessoa que eu admiro muito, nos deu uma faculdade teológica. E é interessante, são 10 módulos, eles estão aqui. E qual que é o conceito disso, na nossa visão? Nossa visão na Betel é formar uma liderança, que hoje também está carente. Nós não temos líderes capazes de passar para outros líderes. E é interessante que Paulo, quando orienta Timóteo, ele diz o seguinte, meu filho, fortifica-te, né, na graça que há em Cristo Jesus, e o que você recebeu, você tem que ter capacidade de passar também. Passa adiante. E hoje nós não vemos isso. Nós vemos pastores no púlpito e o povo só recebendo. Mas essa questão do povo passar para o outro, a gente não vê isso mais. E o discipulado. Que é o discipulado. Então, há uma cara. E o discipulado também é relacionamento. Exatamente. Olha que interessante isso, né? Então, lá na Betel, lá no Árvore Grande, nós trouxemos essa missão, a missão leadership da Igreja da Geórgia, nos Estados Unidos, através do pastor Fernando. Já queria até fazer um convite para vocês, dia 23 e 24 de abril, ele vai estar na nossa igreja, abraçando juntamente conosco essa visão aqui em Pouso Alegre. Esperamos também que você que é líder, que é pastor, que está conosco também, abrace essa visão conosco, porque o nosso objetivo é formar líderes, voltando à missão. São 10 módulos, né, onde a gente prepara os nossos vocacionados para uma liderança. Talvez você vai ser missionário, um pastor, talvez você vai lecionar no IBD, ou talvez você vai ser um líder de célula também. O nosso objetivo é
proporcionar à comunidade evangélica aqui de Pouso Alegre essa capacidade de passar uns para os outros, que é a grande comissão de Jesus, e depois fazer discípulos de todas as nações. Esse é o objetivo da missão. E lembrando também, né, são 10 módulos, você fala na Igreja Betel conosco. Depois desses 10 módulos, se eu estiver errado, Caio, me corrija também, você vai fazer um curso em AD na Fatim, né, onde você vai terminar o seu curso lá na Fatim, onde vai vir onde seu diploma será reconhecido pelo MEC em bacharel em teologia e também uma pós-graduação em ciência da religião. É uma grande bênção, que eu costumo dizer isso, que a Betel está trazendo para Pouso Alegre, entende? E que os pastores deveriam abraçar essa grande obra conosco, né? Onde o seu povo vai ser treinado para te ajudar nessa grande missão, porque a carga está cada vez mais difícil. Não podemos caminhar sozinhos. Então, pastor, são 2 anos presenciais. Sim. A pessoa contentou, beleza, ela fica com esses 2 anos. Ela só quer lembrando. dar sequência, Só lembrando. aí são mais 2 anos online. Online. E vem o diploma nesses 2 anos conosco. Vem um diploma em português e um inglês também. Se você tiver um inglês fluente, você pode fazer seu curso lá nos Estados Unidos também. Tudo em AD. É uma grande bênção de Deus que chegou aqui em Pouso Alegre para nós aqui. Certo. Entendeu? E o senhor vai sortear 5 bolsas aqui essa 5 noite? bolsas hoje. Como que vai ser? E aí eu pensei, os 5 primeiros que entrarem agora. E deixaram uma mensagem aí no chat. Olha, eu vi você, pastor Isaías, quero entrar na faculdade de Betel. Mas deixar claro que é para o pessoal que mora em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Em Pouso Alegre, Pouso né, Alegre. pastor? Ou aqui na região de Pouso Alegre, que tenha condições de se deslocar à noite aqui, porque as aulas são segunda e terça, das 7h30 às 9h30 da noite. Então, se você é de Pouso Alegre ou região e quer se deslocar até Pouso Alegre, É acessível Deixa eu entender também. Esse material é um material, então, de estudo. de estudo. Uau. São 10 módulos. 10 módulos. E a- 10 módulos. E a missão dos Estados Unidos, ela manda esse material para a gente. Nós somos aqui como coordenadores aqui na região de Pouso Alegre, né, no sul de Minas, com relação a todo esse material. E louvamos a Deus, né? Porque é uma... Ó, o Heraldo já ganhou. O Heraldo, O Heraldo já é o primeiro aí. Ó. Heraldo, Agora só tem mais 4 bolsas. né? E quando você tem essa responsabilidade, né, de transmitir aquilo que você recebeu, isso aumenta profundamente, né, Carlinhos? Se a gente está junto lá, essa grande responsabilidade de passar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu. Exatamente, pastor. Exatamente. Olha, tá muito legal aqui, ó. O Juliano escreveu assim, ó. Não podemos deixar esses pensamentos de que hoje em dia não compensa mais se casar, não compensa mais... Mas... Ah, o Robério também, ó. O Robério Costa também vai ganhar. Cadê? Perdi aqui. Não compensa mais ter filhos, mas as pessoas que falam dessa forma esquecem que ele mesmo é filho de alguém. Olha só. É o Roberto que falou isso? Não, quem falou isso... Juliana, sabe o que eu acho bonito no casamento? Não é a noiva, é o pai da noiva. Eu acho Escutei emocionante. essa história agora há É pouco. emocionante o pai. Ninguém olha para o pai, só olha para a noiva. Eu queria tanto entrar com a minha filha. Eu não tenho filho, mas acho tão bonito o pai entregando. Olha, vai constituir uma família. Acho lindo. Mas conta isso. pra gente o porquê, pastor. Olha, o Cláudio Giacomo é o terceiro aí, ó. Carlos, anota aí, ó. Por quê? Então foi o Heraldo, o Robério e o Cláudio. É interessante isso. Aí entra a questão do provedor, né, de passar a responsabilidade. Olha, eu estou passando aquilo que eu aprendi para você cuidar. Como que esse pai entra? Conta pra gente. Ah, esse pai entra, sua visão. na minha visão, esse pai entra assim, olha, eu sou o melhor pai do mundo, eu consegui que minha filha entendesse o valor da família, do casamento, sabe? E eu oro a Deus para que ela continue aquilo que nós ensinamos para ela, que nós acreditamos nisso, a questão do relacionamento, da parceria, que foi falado aqui, sabe? Eu acho que o pai entra assim, porque eu entraria assim, né? E eu acho que acho que nem a noiva não ia chorar, quem ia chorar sou eu. Minha filha não ia chorar. Ela fala, para de chorar, pai, eu tenho que chorar. Entendeu? Porque é muito emocionante isso. Sabe? O papel do pai. Ali. Aí voltamos à questão da família, né? É muito bonito isso. E quase não se fala no pai no casamento, né? Mas eu falo, eu acho bonito o pai. Eu acho o pai tremendamente a parte mais importante do casamento. Né? Entende? Eu acho bonito o pai, é emocionante, eu me emociono com o pai. Certo. Ó, o Cláudio Giacomo, ele colocou assim, ó. O feminismo, agora vai dar polêmica. O feminismo
e procura de igualdade dividiu muitos casais? Eu acho que isso vai puxar no gancho que o pastor estava falando da emancipação feminina no casamento, né? Sim. No casamento não, na sociedade. Na sociedade. Então, eu acho que vai ler o que você estava falando. Olha, Carlinhos, é tão interessante isso que aí voltamos na questão de quem eu sou. Quem eu sou, né? E o próprio feminismo gerou essa crise. Ninguém sabe quem é quem ali. Entende? Estou falando, né? Gerou isso, porque se você está abraçando outra causa, você não sabe quem é você, Todo né? extremismo é perigoso. Perigoso. Pastor, né? o programa se chama Soltando o Verbo. Soltando verbo, né? Então, se existe isso, já entrou em crise essa pessoa. Quem sou eu? Né? Então, nessa questão que foi falada de igualdade, né, de parceria, não é uma superação do outro. Mesmo que a sua esposa ganhe mais que você. Louvado a Deus por isso. Que você investiu no casamento. Você entende? Olha que uma parceria fundamental. Eu conheço um casal que o marido foi para cima, estudou muito, e a mulher, ele não conseguiu puxar a mulher. Ele só preocupou com ele. Então não era uma parceria. Era o mundo dele. Era o mundo dele. Entende? E olha como isso também não só afetou não só o feminismo, mas também isso também. Essa parte também do homem. Entende? Aí voltamos àquela pergunta de novo, né? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo disso aqui? Qual o propósito real, né, disso tudo? Aí voltamos à palavra de Deus, né? O homem como provedor, a parte espiritual. E a mulher não é questão da submissão que você falou, né? Mas uma ajudadora, está ao lado. Então, mas né? o homem, mais do que provedor, recai sobre os ombros dele o sacerdócio. Sacerdócio do lar. Entende? É Mas muito essa sério. questão, assim, da mulher ganhar mais, isso não pode trazer problemas pro casamento? No caso da mulher se colocar como provedora do lar? Não, eu acredito que não. Vai depender muito da parceria. Da Ó, parceria. aproveitando, eu conheço um pessoal, um casal, isso a gente conhece esse pessoal há mais de 20 anos. Ela é médica, e lá houve uma inversão nesse papel. Ela é a provedora do lar e o marido se tornou Mas ela é a provedora financeira. financeira. Ele continua sendo sacerdote, sabe? Ele Esse é o entendeu ponto esse importante de princípio. Os enfatizar. papéis, os papéis. Esse é um Porque o ponto sacerdócio importante. não pode ser transmitido para a mulher. Não. Então, o sacerdócio está sobre os ombros do Do homem. homem. E eles vivem tranquilamente. Eu creio que tranquilamente. esse é um ponto importante de enfatizar, porque aí a gente está falando de uma mulher provedora do ponto financeiro. Aí entra a questão Mas econômica esse homem, também. esse Hoje E ele homem- continua sendo Esse homem protetor. está exercendo o papel de provedor em outras esferas dessa casa, né? entende? Então, Porque mas isso essa que- questão é muito interessante porque a gente está falando de uma exceção à regra. Exato. Vamos pôr isso é um ponto bom de enfatizar. Sim. Quando a gente vai ver a regra, essa questão da mulher ganhar mais que o homem não pode fazer que os polos no relacionamento se invertam e a mulher vai para o polo masculino e o homem Não, pro polo feminino. É complicado, Matheus, porque se a gente ficar falando só dentro do contexto família, aí a gente vai gerar essa polêmica, essa discussão sem fim, né? Mas quando a gente pensa no feminismo, ele não está falando só desse seio familiar. Sim. E interessante que até abre um espaço aqui para uma outra área dentro do que nós estamos conversando, porque a família é o principal, mas Concordo, né? relacionamento também no trabalho, relacionamento em outras camadas. E o feminismo esbarra nisso também, no papel dela no emprego, no papel dela nos cargos, né? Então, essa distorção, ela não fica só no seio familiar. Então, por isso que eu acho que não dá para olhar tão superficial, é profundo. Eu tive uma diretora, ela mandava e desmandava na gente. Ela falou, mas, olha o que ela falava. Mas eu queria chegar em casa. Ela era solteira, encontrar um camarada que me abraçasse, que me envolvesse em passar segurança. Dá para entender isso? Voltamos de novo à crise. Quem sou eu nesse ambiente todo? E é interessante que hoje, na minha visão de vida, com 62 anos que eu tenho, a maior crise não é financeira, não é emocional. É a crise de ser e estar. Quando eu sou e quando eu estou. Se eu consigo assimilar isso, né, eu estou trabalhando. Mas em casa, eu sou esposo. Entende? Então, essa crise gerou isso. Ninguém consegue definir o que é ser, o que é estar. Na verdade, isso é uma crise de identidade. Identidade. Voltamos do quem sou eu.
Não tem como, né? Parece que tá indo e voltando nisso, né? Mas é daí que sai. Entendeu agora? Então, o que gerou tudo isso, eu acho que você também pensa igual, que nós estamos aqui, essa crise de ser e de estar. A mulher pode ganhar muito bem, lógico, amém, beleza, legal. Ela está lá. Né? Mas ser mulher, ser amante, é outra coisa. Nesse caso Entende? da diretora que você falou, ela era solteira ou ela... Solteira. E ela era doida para casar. E esses homens tinham medo dela. E isso não demonstra muito da fragilidade masculina que a gente está vendo nos tempos de hoje? Eu não colocaria fragilidade masculina, não. Eu colocaria a questão da crise. Covardia? Covardia. Não fragilidade, é covardia. Bonita, inteligente. E ela falava, eu quero casar. Ela não escondia de ninguém, não escondia de ninguém. Eu quero casar. Mas eu quero encontrar um homem que, quando eu chegar em casa, ele vai ser meu marido. Não quero mandar nele. E era uma pessoa muito bem sucedida. Ela não casou. E essa não é a dificuldade dela? Por ela estar no nível social tão elevado, existem poucos homens que estão acima dela. Mas aí entra, Matheus, uma coisa interessante. A questão da conquista. Eu creio o seguinte, que Deus deu a terra para todo mundo, agora você conquista. Vai depender muito do que você vai fazer. Você entende? O que você vai conquistar? Mas eu acredito que quando o Matheus solta ali a palavra fragilidade, é bem profundo isso daí que o Matheus falou. É bem sério e bem profundo, porque é real que nós temos uma geração de homens que estão se fragilizando, Nutella. Estão se fragilizando. E se fragilizando no posicionamento. Isso é muito real. E isso influencia, sim, no posicionamento das mulheres. Isso influencia, sim, em outras camadas da sociedade. Porque qual é a postura desse homem? Não estou falando de um macho alfa. Isso, machismo. Né? Não é isso. Não é esse macho alfa, o cara que é machista. Não é isso. Mas é um cara que tem uma postura com os filhos dele. É um cara que sabe se posicionar diante da filha e diante do filho de formas diferentes, né? Porque tem necessidades diferentes ali. É um cara que, quando tem uma crise dentro de casa, seja ela entre ele e a esposa, entre os filhos, entre o financeiro ou qualquer outra situação dentro de casa, ele sabe chegar e ser esse sacerdote. Ele sabe chegar e direcionar a família dela. A gente vive uma geração em que os homens estão muito assim, e aí, o que você acha? O que nós vamos fazer? Sabe? Quando se posiciona muito assim, no dividir opinião. E falamos agora há pouco aqui também, o pastor falou isso muito bem, muitos homens estão se casando, espelhando as mães das esposas. Isso é terrível. Mas um livro para indicar aí também, ó. Mulheres que amam demais. Esse livro é tremendo. Era Freud. Ele tinha uma teoria chamada síndrome de Electra, que a gente tende a procurar uma mulher que parecia com a nossa mãe. Mas quando você rompe com isso, você abandona. Eu abandonei porque eu quero alguém. Essa percepção que você teve de trazer isso para sua consciência foi fantástica. Ainda mais para minha época. E olha a importância do papel do pai nessa hora. Com certeza. Porque se o pai tem essa postura, na criação, aí acontece essa ruptura. E quando o cara vai para constituir a família dele, ele vai sabendo se posicionar. E não buscando espelhar a mãe dele na esposa. Tem um comentário aqui que eu acredito que você vai gostar bastante, Isaías. Olha, certo? A pessoa escreveu assim, depois eu falo o nome dela. Hoje, vivemos uma realidade diferente e próspera para a mulher no mercado de trabalho. Mas o que a mulher deseja em um relacionamento é ser amada. É uma busca constante. Quem disse, antes de você emitir a sua opinião, calma, tá? Foi a Ivone Andrade. Então presta atenção que você vai responder. É a minha esposa, é a minha amada. Ela é uma mulher muito inteligente. Agora é o momento da polêmica. Segurei o nome, né? Mas também quis deixar ele de tudo que nós falamos até agora, agora é o momento que vai fazer jus ao nome do programa. E é uma coisa tão interessante hoje, que é mais interessante, né? É que a Ivone, ela ganha muito mais do que hoje. Ela ganha. Só que a Ivone, ela tem uma característica fantástica, sabe? Que ela é aquela mulher de provérbios. Eu sou conhecido, não por mim, mas pela mulher inteligente que eu tenho. Aí,
Olha, fazendo o dever de casa, hein, menina? Isso, e olha, e é uma mulher muito inteligente, parceira, sabe? E assim, Não adianta que ela tá longe. ela tá Hoje não longe. adianta. Ela tá Entende? longe agora. E é interessante que ela soube lidar com tudo isso. Hoje, eu tive um processo na minha vida que eu ganhava muito bem. Mas hoje, isso inverteu, ela ganha muito mais do que eu hoje. Só que ela sabe lidar com isso. Ela sabe lidar com essas diferenças. Então, eu não acredito nesse feminismo. Eu volto na crise que tem vivido hoje. É de ser e de estar. Entende? Ser e estar. Quando nós conseguimos vencer essa crise, né? Olha, aí voltamos àquilo que que o Bruno disse, né? Nós vamos gerar vida saudável. Vida saudável. Pastor, deixa eu aprofundar nesse ponto, porque eu acredito que veio aqui por um direcionamento mesmo. Muitos homens que estão na realidade, que o senhor acabou de descrever agora, que a esposa ganha mais, esses homens, eles se sentem humilhados muitas vezes, né? E com a sua experiência, com a sua ótica, como é que é isso? Porque eu acredito que o seu testemunho agora pode contribuir para muitos homens que estão nessa situação e sofrem com isso. Olha, Bruno, primeiro entra a questão da inteligência da minha esposa. Sabe? Eu acho ela muito inteligente mesmo. E quando nós casamos, aquele voltamos, né? Nós não construímos no fundo, em cima, nem nada. Nós resolvemos ter uma vida independente. Boa. Nós dois, pronto, acabou, vambora. Dificuldade nós dois, ninguém precisa ficar sabendo. Algumas pessoas viam, frequentavam a nossa casa, entendiam e nos abençoavam. Não tem como, né, isso, né? Mas o que é interessante nisso tudo é que nós conseguimos, pela experiência de vida, né, talvez pela situação econômica, pelo momento que eu estou passando hoje, né, ela conseguiu superar. E olha que como eu admiro a minha esposa, quando nós nos casamos, ela não tinha o segundo grau. E hoje ela é pós-graduada, ela é diretora de uma escola lá em Diadema, uma mulher muito inteligente, aproveitando o gancho aqui, e a escola que ela trabalha foi premiada num concurso de matemática a nível mundial. Então, eu faço parte da história, aquilo que você comentou, pela parceria, pelo companheirismo. Um só corpo. Um só corpo, entende? Então não tem crise. Não tem crise. Entende? Até que eu estou gostando disso. Quando eu falei, bem, você tem dinheiro, amor? Eu não tenho, amor. Aí ela, né? Quando eu tenho dinheiro, amor, você tem dinheiro? Não, eu tenho, então toma também. O que eu posso fazer, eu faço. Mesmo com o pouco, entende? Então não é o muito, mas é como se faz. Entende? Aí entra a questão da maturidade. E é tão interessante quando você vê que a sua esposa, ela foi, graças a Deus, porque estava ali junto, você incentivou. Como eu também, ela me incentivou a estudar também, sabe? Quando eu falei, agora eu estou indo, então você vai. Minha esposa é formada em letras, é pedagoga, pós-graduada e tudo. Eu estou incentivando ela a fazer um mestrado também. Eu falei, faz psicologia, vai também. Sabe, isso é legal, isso é parceria. Então aí não entra uma coisa, competição. Não é competição. Porque muitas vezes quando entra... É parceria. É parceria. Se entra que se eu ganho mais, você ganha menos, se gera competição, voltamos de novo. Não está gerando nada saudável. A raiz de tudo é a mulher sábia. Mulher sabe. E como é que a gente traz isso para os dias de hoje, por exemplo? Hoje a gente vive uma geração do Instagram, né? A pessoa casa, mas ela vê a amiga indo para Maldiva, uma influência indo para Dubai, uma não sei o quê, e ela quer também. A pessoa quer isso também, trazendo isso para a geração de hoje. Vocês, como pastores, eu acredito que vocês já enfrentaram muitos casos desses. Daí, a mulher a mulher, no caso, ela casou esperando que um homem provesse algo para ela que ela criou na cabeça dela, que é um pouco irreal, que ela vê nas redes sociais. O homem não é capaz de prover daquele jeito. Até porque o salário no Brasil é baixo, os brasileiros são muito pobres. E ela entra no casamento com uma expectativa e aquela expectativa não é atingida. Calma. Vai ir mais longe ainda. E daí, a mulher perde um pouco da admiração por aquele homem. Ela começa a perder a admiração para aquele homem. E nesse tempo que ela começa a perder a admiração, ela começa a negar sexo ao homem. Certo? Nesse casamento. Você já deve ter visto isso muito como pastor. Sim. E isso instaura um grande problema no relacionamento, que pode levar até o divórcio. Correto. O que você acha de um caso? Pastor, seja breve, porque nós estamos chegando no término do programa.
Inclusive, um assunto para você que está aí nas redes sociais aí, se você gostou dessa polêmica agora que o Matheus falou, que no final a mulher começa a negar sexo para o esposo, nós podemos voltar aqui em um outro programa com somente relacionamento sexual. Aí voltamos de novo àquela questão, né? Você entendeu que Entendi. no caso da falta de sexo é por falta de admiração da mulher ao homem. Não, mas aí é uma coisa interessante, né? Primeiro, a questão da afinidade é algo fantástico. Né? Agora, se isso desencadeou isso aí, a gente tem uma coisa interessante, você vai concordar comigo, a questão da maturidade. Aí voltamos ao berço da família. Aí você olha para a mãe da pessoa lá, que é a sua sogra lá. Entendeu? Você entende o que eu tô falando? E essa mesma pessoa não rompeu também lá também. Entendeu o que eu tô te falando? Porque não é deixar. Eu tô deixando tudo isso aí, porque isso eu já experimentei, eu já vi, eu não quero isso. Eu quero algo novo, eu vou construir algo novo, mesmo que eu fale. Aí a minha geração que vai vir agora, você olha, eu não quero isso não, eu quero algo novo, vou romper com isso. E é interessante, Matheus, sabe, dentro da área filosófica, é o ser superando o outro ser, correto? Essa geração que está aí agora, ela não está nos superando. Olha o que ela está desencadeando. Entende? Então essa geração não está vivendo. É uma pessoa que não sabe viver. Ela está em crise. O ser superando o outro ser. Entende? A Cintia escreveu aqui, Bruno, ó, acredito muito neste requisito de admiração. Lógico, isso é fundamental, né? Fundamental, isso é essencial. Inclusive para os homens. Porque a mulher, ela deixa isso muito claro, ela verbaliza isso, mas os homens também têm essa necessidade, só que não falam, né? De se admirar e tudo. Mas pegando só um gancho aqui no que o Matheus falou. Só que a gente tem a gente tem que respeitar a questão do tempo aqui, mas falar brevemente, Matheus. Primeiro que basta olhar para os memes da internet que a gente vê que esse problema não é um problema atual, esse problema é antigo, Matheus. Você não faz ideia, entendeu? E a questão da raiz do problema não dá, mano. Infelizmente, não tem como a gente ficar só nesse ponto, entendeu? Porque é abrangente. A mulher que ela já parte para o relacionamento buscando esse modelo de homem, ela vai sofrer muito. É o príncipe encantado. Inclusive, mas isso não é muito criado no imaginário feminino? Não. Elas começam assistindo desenhos de princesa que vai encontrar o príncipe. Olha, você já reparou uma coisa interessante? Na história das princesas, não tem o nome do príncipe? Se a gente pensar bem, o príncipe casou com todas. Não tem, já viu o nome do príncipe da Branca de Neve? Não tem o nome dele. Então o príncipe é imaginário. Né? Não existe o príncipe. Não existe o príncipe. Nem na vida real. Nem na vida real. O príncipe não é perfeito, porque não tem nem nome. Já parou para pensar nisso? Né? Não tem nome o príncipe. Pastor Isaías, dá o nome da igreja, endereço da igreja, quem se sentir interessado em conhecer um pouco mais sobre o curso de teologia. Ok. Igreja Betel, Árvore Grande, Rua Maria Amélia de Carvalho, 112. Estaremos lá esperando você na segunda e terça, né? Se você quiser assistir uma aula conosco, você será bem-vindo, né? Vai ser uma coisa fantástica. E a gente costuma dizer também, nós também estamos aprendendo, né? Saber não ocupa espaço. Se eu digo que sei, é que eu nada sei, né? Exatamente. Bruno, uma mensagem para os nossos telespectadores aí. Eu fico primeiro muito feliz mesmo de ter participado, de ter conhecido vocês aqui nesse momento. E se eu posso deixar uma mensagem, é que quando a gente fala de relacionamento, a Bíblia Sagrada, ela nos dá instruções perfeitas e completas sobre como nós podemos nos relacionar, tanto no casamento quanto em outras esferas do relacionamento. Então, se eu posso deixar algo precioso para as pessoas, sigam os exemplos de Jesus, sigam os evangelhos, porque ali tem tudo que você precisa para ter um relacionamento que é capaz de proporcionar e gerar vida. Só aproveitando, Bruno, rapidinho, é interessante que o salmista mesmo fala, né? Se tem união, tem bênção. Aí, tá vendo só? Excelente. Matheus? Eu queria agradecer também a oportunidade aqui com os meus professores, com o Bruno, aprender um pouco mais e você que está assistindo, faça parte do nosso curso de teologia, sim. Quem sabe um dia você possa estar aqui compartilhando suas ideias também. Excelente, Matheus. Obrigado. Olha, e aqui a gente encerra mais um programa Soltando o Verbo. Eu sou Carlos Gonçalves e amanhã, no meu Instagram, carlos.gonçalves.mentor, eu vou fazer toda sexta-feira. É a Sexta com Propósito, a live que transforma o seu relacionamento. E se você gostou do assunto que a gente conversou aqui e sobre comunicação, na descrição deste vídeo tem como você melhorar a sua comunicação.
através de produtos digitais que estão disponíveis na Hotmart. Pastor, eu peço para o senhor encerrar com uma oração, por gentileza. Ok. Amém. Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, Obrigado. nós estamos aqui, ó Deus, realmente nos colocando à disposição, numa condição de servos, ó Deus. Amém. E, papai, a palavra é tão clara que se a gente quer ser servido, a gente precisa aprender a servir primeiro. Isso faz parte de todo e qualquer relacionamento, pai, que nós possamos servir uns aos outros. Acima de tudo, ó Deus, abra a nossa mente, o nosso coração, Obrigado, Deus. para que nós possamos entender e compreender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, Jesus. Ó Deus, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui. E é nesse nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Uma boa noite para você.